Bom dia, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Porque estamos aqui alegres na presença do Senhor. Eu já senti ali a unção do Senhor sendo derramada sobre nós. Eu já senti que o Senhor tem um mover aqui nesta manhã. Que o Senhor quer fazer grandes coisas sobre nós, amém? É um prazer imenso estar aqui de volta. Como diz, né? A gente até perde um pouco a mão, sabe? Ficar muito tempo, a gente perde a mão. Mas o Senhor me convidou a estar aqui nesta manhã, né? Através do pastor Alexandre. E eis-me aqui, né? Porque quando nós levantamos as mãos e falamos eis-me aqui, eis-me aqui. Então, se o Senhor chamou, não olhe para trás, né? É sempre para frente na presença do Senhor, amém? Por mais que venha situações difíceis, igual os irmãos falaram, a gente continua olhando para frente, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, amém? E aqui eu gostaria de passar aqui o que o Senhor me falou nesses dias, né? Foram assim, desde que o pastor me convidou, o Senhor vem falando ao meu coração sobre perseverança. Então hoje eu quero falar um pouco do que é a perseverança no Senhor através da palavra de Deus para nós, amém? E assim eu fui orando e o Senhor foi falando comigo ao longo dos dias. Não foi um dia só de oração, não foi um dia só na presença do Senhor, mas nós somos cristãos, nós estamos todo o tempo na presença do Senhor. E o Senhor fala conosco através de louvor, através de palavra, através de pregação, através de um irmão, através de um post no Facebook, no Instagram, aonde nós formos para encontrar o Senhor, Ele estará falando conosco, amém? Porque aquele que vive na carne só vê as coisas da carne, mas aquele que vive no Espírito entende e vê as coisas do Espírito a qual o Senhor tem nos falado. Amém, irmãos? E assim o Senhor foi trazendo para mim que havia um povo lá em Israel, os israelitas, onde Moisés tirou eles do Egito, da terra de escravidão, e trouxe eles, né? E foi caminhando com ele. Porém, em todo o tempo em que eles paravam, Moisés armava uma tenda. E nesta tenda era o encontro de Moisés com Deus. E nesse tempo, uma das vezes onde Moisés subiu ao monte para orar e para falar com Deus naquela tenda, os irmãos israelitas ficaram fora daquele lugar e esperando Moisés voltar. E esperavam, e esperavam, e esperavam, e Moisés não chegava. E houve ali um desânimo, e houve ali uma falta de fé, e houve naquele lugar uma ação maligna, dizer assim. Houve naquele lugar uma ação que veio sobre eles, e eles não conseguiram mais esperar aquilo que Deus tinha para a vida deles. Então eles pegaram todas as suas joias, todos o seu ouro, e falaram com Arão, e vamos fazer um Deus para nós podermos nos alegrar, para nós podermos adorar. E fizeram ali aquele bezerro de ouro, todos já ouviram falar do bezerro de ouro que eles adoravam? Enquanto que Moisés estava lá na tenda, falando com Deus, né? Trazendo o fogo do Senhor, se acendendo na presença de Deus. Então ali eles fizeram aquele bezerro de ouro e estavam ali adorando aquele Deus, onde eles foram tocados involuntariamente, até eu creio, pelo inimigo a fazer aquilo, porque não tiveram a paciência de esperar o que Deus tinha para a vida deles. Né? E se sentiam livres, se sentiam fora da escravidão para fazer o que eles achavam que podia fazer. E continuaram ali adorando, só que Moisés desceu. Moisés veio trazer aquilo que Deus tinha falado com ele. E quando chegou ali, eles estavam fazendo a adoração a um outro Deus. Então, o Senhor falou com Moisés naquele lugar que ele não iria mais com eles. Que dali para frente ele não iria. E para não ficar na minha palavra, eu gostaria que os irmãos abrissem em Êxodo. Primeiramente no capítulo 33. No versículo 1. Vamos ler só um, tá, irmãos, por enquanto.
Êxodo 33, bem no comecinho da palavra do Senhor, versículo 1. Então o Senhor diz assim, todos encontraram, amém? Então o Senhor diz assim, o Senhor Deus disse a Moisés, saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho. Amém, irmãos? Até aqui. Então, aqui o Senhor está falando com Moisés que ele não iria, mas ele vai mandar alguém para ir junto, mas que ele mesmo não iria, porque ele poderia destruir na primeira teimosia do povo. Naquele tempo, o Senhor vinha e derramava o fogo do céu e puf, fulminava todo mundo ali. Entende? Então, naquele tempo, o Senhor se recusou a ir com Moisés, por quanto da teimosia do povo que não havia esperado e havia feito o bezerro de ouro. Continuando aqui, Moisés ainda fala com Deus ali na tenda, né, na presença de Deus. Moisés diz para o Senhor assim, vamos lá para o versículo 14. Deus disse para Moisés, né, depois que Moisés pediu e falou, vamos para o 13, aí vocês vão entender bem. Deus promete estar com o seu povo. No 13 diz, Moisés disse a Deus o Senhor, é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra. Porém, não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua? E no 14, Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu, se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés, vou atender o seu pedido porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou, por favor, deixa que eu veja a tua glória. E Deus respondeu, eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda, não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Então aqui o Senhor está dizendo para Moisés que ele vai atender o pedido porque ele se agrada do servo dele. Amém? Então por ele, por aquele povo, o Senhor vai com eles. Porque tem uma promessa para ser dada, uma promessa a ser entregue. E muitas vezes nas nossas vidas a gente tem essa promessa. E muitas vezes nas nossas vidas a gente acha que é por nós mesmos que nós devemos agir. Mas aí nós vamos caminhando e não temos a presença do Senhor. E muitas vezes isso dá ruim, né? Chega lá na frente, deu ruim. Aí você tem que voltar lá atrás e ver aonde que aconteceu o problema. E voltar no Senhor para poder que Ele vá com você. Então, se você vê uma pessoa andando, caminhando sozinha, eu vi acho que foi a profeta Neia,
que pregou com a Ana Paula aqui. Ela fez uma encenação, a Ana Paula foi até um caminho sozinha, daí voltou e pegou o Senhor e foi junto. É exatamente isso. Então Moisés, já sabendo e conhecendo a Deus, ele pediu para que o Senhor fosse com ele. E o Senhor naquele momento falou, eu vou. E o Moisés pediu, mostra-me a tua glória. E o Senhor então falou, a minha glória, o meu rosto eu não posso mostrar. Você vai ver um brilho passando e vai me ver pelas costas. Te colocarei na fenda da rocha. Quando o Senhor fala que coloca aquele homem na fenda da rocha, é o processo até a promessa, meus irmãos. A fenda da rocha é onde está apertado, aonde a gente passa apertado, aonde a situação complica. Porque até você chegar na promessa, você não pensa que é tranquilo, que é facinho. Porque o Senhor falou que nós teremos aflições. E as aflições é na fenda da rocha. É onde o Senhor nos acompanha, mas mesmo você estando na presença do Deus vivo, ainda assim você terá dificuldades ao passar. Ainda assim, para você receber a tua promessa, você vai ter dificuldades no caminho. Ainda assim, um filho pode se desviar. Ainda assim, o seu marido pode te trair. Ainda assim, o seu emprego pode finalizar. Você perder o seu trabalho. Ainda nesse caminho para a promessa, tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você colocou em oração, tudo aquilo que você esperou no Senhor, pode não vir naquele momento. E daí? E você está na fenda, e o Senhor está com você, e você caminha na presença do Senhor, e você vem para a igreja, e você ora na sua casa, e tudo dá errado. Você está na fenda. O Senhor está te testando, o Senhor está colocando provações na sua vida, até onde você é fiel com Ele. As humilhações vêm? Vêm, eu digo que vêm. Muitas humilhações. Muitas situações pesadas, muitas dificuldades, muita situação que você para e fala, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como caminhar, eu não quero mais subir no altar, eu não quero mais adorar a Deus, eu não quero mais falar do Senhor, eu não quero mais pregar lá no meu trabalho, eu não quero mais ir para o meu estudo, porque eu não estou vendo resultado. Deus se calou. Deus não fala mais, mas nós continuamos, né, irmã? Persistente, perseverando. Mas muitas vezes, tem um povo aqui na palavra que fala aqui, que quando Moisés entrava para a tenda, Moisés ia falar com Deus, e tinha um povo que ficava do lado de fora. Quando Moisés entrava na tenda, aquele povo se ajoelhava. Mas aquele povo se ajoelhava em reverência ao Senhor, mas não conhecia o Senhor como Moisés conhecia o Senhor na intimidade. E quantos de nós não temos a intimidade com o Senhor? Mas queremos crer que o Senhor tem que fazer urgente em nossas vidas. Quantos de nós não conseguimos dobrar os joelhos e orar por 5 minutos na presença do Senhor? Mas queremos que o Senhor fale conosco no mesmo momento em que perguntamos a Ele. Então aqui, esse povo que fica do lado de fora, irmãos, ele é vulnerável. Por mais que ele esteja ali de joelhos e prostrado, ele é vulnerável. Assim como eles fizeram o bezerro de ouro. Certo que esses ainda tiveram uma chance quando Moisés perguntou, quem vai me acompanhar? Quem vai com Deus? E eles disseram sim. E eles mesmos tiveram aflições, porque tiveram que matar os parentes. Que a palavra fala que esses que falaram sim para Deus, tiveram que voltar no seu lugar e matar parentes, irmãos, tios, filhos, e seja lá, né, o que estava ali que não aceitou ir com Deus. Então as aflições vêm para todo mundo, amém? E aqui tem uma passagem onde Elias, e ele guerreou, ele era um homem de Deus, ele era um batalhador, ele foi lá e acabou com os profetas de Baal, ele viu Deus manifestando na vida dele, ele viu o poder de Deus caindo do céu, o fogo que, né, lambeu até as beiradas do altar.
Elias era um homem de Deus, um profeta de Deus, andava com Deus, tinha intimidade com Deus, falava com o Senhor, mas depois daquilo ele teve uma notícia. Quantos de nós temos más notícias? Quantos de nós recebemos más notícias todos os dias? E nós perecemos. E nós achamos que não vamos mais conseguir. Assim foi com Elias. E aqui nós vamos abrir em 1 Reis 19, onde está falando sobre esse momento de Elias, né? Onde o rei Acabe, ele contou para sua esposa o que tinha acontecido ali com os profetas de Baal. E a sua esposa nada mais era do que a Jezabel, né? Quem conhece Jezabel? A terrível. Então aqui no versículo 1 do capítulo 19, diz assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Então, irmãos, ali Elias recebeu essa notícia, que ele ia morrer. Que ela ia fazer com que alguém encontrasse ele para matá-lo. E ele ficou com medo. Diante da voz de uma mulher, um recadinho, uma notícia ruim que ele recebeu, ele ficou com medo. Ele teve medo, ele pereceu, ele fugiu, ele foi para o monte, ele foi se esconder. Quantas vezes nós, diante de uma notícia, diante de uma situação, mesmo já tendo experiência com o Senhor, mesmo sabendo que o Senhor é Deus poderoso, que Ele faz o milagre, que Ele manifesta, que Ele transforma, que Ele restaura, que Ele restitui, que tudo Ele pode, nós deixamos de crer. Nós deixamos de acreditar que naquele momento o Senhor poderia acabar com ela no fogo fulminante só pelo que ela falou contra um profeta de Deus. Mas Ele preferiu fugir. Porque assim a nossa vida, nós somos seres humanos igual Elias. Muitas vezes nós perecemos, muitas vezes nós choramos aqui nesse banco. Quantas vezes antes de subir para o altar nós clamamos a Deus: tem misericórdia de mim, Senhor. Quantas vezes, né, Raquel? Nós sabemos da nossa vida, né, Karen? Quantas situações nós passamos para subir no altar. E subimos muitas vezes com o coração triste, contrito na presença do Senhor. Mas perseverando em Deus, amém? Sabendo quem é o nosso Deus. Elias sabia quem era Deus. Elias já tinha tido uma prova que Deus existe. Deus acabou com os profetas de Baal. Deus, né, fez uma manifestação naquele altar. E mesmo assim, ele fugiu para o monte. Mas, no versículo 15, ainda aí no capítulo 1 de Reis 19, no versículo 15, o Senhor fala com ele, amém? Ele mandou ali para o Elias um anjo do Senhor que foi, tocou nele, né? E pela primeira vez, e tocou pela segunda vez, e falou para ele: levanta-se, Elias, coma. E o Senhor fez ali um preparado, uma alimentação para ele, e falou: coma, Elias, para que você se fortaleça. Eu imagino, né, que ele falou: coma, levanta-se e coma. Por quê? Porque quando nós estamos na situação de Elias, irmãos, nós ficamos fracos. Fracos no espírito, fracos na presença de Deus. Nós não conseguimos, a gente só quer dormir e morrer, como Elias falou ali. Ele queria dormir e que o Senhor levasse ele, tirasse a vida dele. Ele chegou a pedir para Deus tirar a vida dele. Ele orou pedindo: Deus, tira a minha vida. Depois de tudo que ele viu que o Senhor fez. E ainda assim,
o Senhor foi lá, teve misericórdia, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor não escuta tudo aquilo que nós falamos, porque o Senhor não ouve os nossos murmúrios, porque o Senhor não ouve as nossas reclamações, porque o Senhor, Ele é misericordioso. Então Ele mandou o anjo lá para dar de comer. Sabe quando é que o anjo manda você comer? Sabe quando é que o anjo coloca para você, levanta-se e coma? Quando você sai da sua casa e vem para a casa do Senhor. Quando você levanta da sua cama e fala, hoje eu vou à casa do Senhor. Porque o alimento que Deus tem para te dar é a palavra. Amém, irmãos? Só a palavra nos levanta, só a promessa do Senhor que nos faz de pé, só a palavra dele que nos dá sustento para continuarmos diante das aflições, mais nada. O Espírito Santo nos toca na mente e fala, vai, mas o inimigo está aqui do outro lado falando, não vai, não adianta, não vai resolver. Mas você fala, eu vou, porque eu tenho um Deus poderoso, grandioso e fiel, que vai me ajudar. E assim o Senhor mandou ele ali. E o anjo foi lá na tua casa hoje, te colocou de pé, te trouxe até aqui. E você hoje está se alimentando da palavra, amém, irmãos? Em nome de Jesus. E por que o Senhor faz isso? Porque aqui ele diz para o Elias, no versículo 15. Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entra na cidade. Unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafatê, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú. E todos os que escaparam de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. O que o Senhor nos fala aqui, irmãos? Que Ele precisa de nós. Que mesmo passando situações, mesmo passando dificuldades, mesmo não saindo nada do jeito que nós gostaríamos que saísse, ainda assim, o Senhor levanta, te dá o alimento, te coloca de pé, para você fazer o serviço para o rei. Amém? E lá ele foi ungir 1, 2, 3 homens de Deus, para que continuassem o serviço dele na terra. Porque é para isso que nós somos levantados. Nós não somos levantados para ficar aqui no banco sentado, e nem dormindo dentro de casa. Nós somos levantados para fazer o serviço do Senhor e aquilo que Ele tem para cada um de nós. E creia, irmãos, para cada um de nós, o Senhor tem um trabalho. Se você se levantar, se colocar no posicionamento, para cada um de nós, o Senhor tem um trabalho. Que não precisa necessariamente ser dentro da igreja, viu? Que não precisa ser necessariamente dentro do templo do Senhor. Você pode pregar no seu trabalho, você pode pregar dentro da tua casa, na sua família, naqueles que estão longe, naqueles que estão perto. Por todos os lugares você pode fazer o trabalho e o serviço do Senhor. Mas o Senhor tinha um propósito aqui na vida de Eliseu, que foi daqueles que o Senhor chamou. Elias para ir ungir Eliseu. E os outros tiveram seus trabalhos, claro. Mas Eliseu foi o homem a qual Elias jogou a capa. Amém? Todos conhecem essa passagem? Amém? Então aqui, nesse momento que Elias parou de confiar, que ele teve medo, e Deus o convidou e o chamou através do anjo para ele se levantar, porque tinha um propósito. Deus tinha um propósito dos homens de Deus. Então ali, ele preparou Eliseu. Eliseu também tinha uma batalha dura e árdua pela frente. E nem sempre nós sabemos o que Deus tem para nós. Nem sempre nós sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas se nós continuarmos em Deus, na presença de Deus, na brecha e na fenda lá que Deus nos colocou para mostrar que Ele era Deus, que a glória dEle passa por nós o tempo todo, que a presença de Deus é suficiente para nós. Então ele foi, levantou Elias, ungiu Eliseu, e agora, Eliseu,
Em 2 Reis, no capítulo 4, vamos lá? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 2 Reis 4, no versículo 8. Muitas vezes nós não sabemos por que nós somos tocados. Muitas vezes nós não sabemos porque temos tanta vontade de estar na casa do Senhor. Muitas vezes, diante de tanta situação, de tantas circunstâncias, ainda assim nós desejamos estar na casa do Senhor, na presença de Deus. Porque nesse momento o Senhor, Ele precisa de nós. Ele precisa levantar outras vidas. Ele precisa da nossa voz, a voz de um pastor que prega, a voz de um levita que louva, a voz de um instrumento que toca o som, né? De um instrumento que toca. Muitas vezes chega pessoas na casa do Senhor que estão realmente destruídos. E eles precisam de ajuda. Eles precisam de uma palavra. Porque essa palavra vai alimentar e vai transformar a vida deles. E assim foi com cada um de nós. Eu tenho certeza que cada um se levantar aqui e contar a sua história, de onde Deus tirou, de onde Deus chamou, tem uma grande, linda história de transformação, de vida, de mudança, né, de bênção. Amém? Nossa, tem café aqui, nem vi, Leila. Obrigada, viu? Amém, Jesus. E aqui, o Senhor já tinha levantado Eliseu através da vida de Elias. E Eliseu, como está escrito aqui na palavra, vamos ler aqui no capítulo 4 de 2 Reis, no versículo 8 diz: Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição. E daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. E ela disse ao seu marido: Tenha certeza que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Amém? Até aqui nós vamos ver aqui sobre essa mulher. Essa mulher era uma mulher rica. Ela tinha, como diz o texto, ela tinha tudo. Porque se ela era rica, né? Ela tinha tudo. Amém? Uma pessoa que tem posses, que tem vida financeira boa e chamada de rica, ela tem tudo, porque ela pode comprar tudo. O dinheiro dela compra tudo, né? E ela tinha, além disso, um coração bom. Porque ela pediu para o marido dela fazer um quarto para aquele homem de Deus. Ela sentiu no seu espírito que ele precisava de um espaço, de um lugar onde ele pudesse ficar. E Eliseu, então, ia sempre para Sunem e passava pela casa dela, porque ali ele tinha alimentação, ela é abençoadora, ela abençoava a vida dele, né? Trazia o mantimento e fez aquele quarto para ele ficar e descansar na caminhada dele. Então, aquela mulher, conforme Eliseu olhou para ela, ele queria também fazer algo por ela. Ele também queria abençoar ela. Só que ele não sabia o que poderia ser feito por ela. Mas ele conhecia um Deus que poderia fazer tudo. E nós também conhecemos esse Deus que pode fazer o impossível, amém? E ali ele falou com Geazi, que era o seu companheiro, o seu auxiliar. Ele falou: Geazi, o que ela precisa? E o Geazi falou: parece que não tem o que ela precise. Ela tem tudo. Mas ela não tem um filho. Então, o profeta chamou essa mulher e falou para ela que no próximo ano ela estaria grávida. E ela falou: não brinque comigo, não fale assim com o meu coração. Porque ela ia acreditar naquilo que ele estava falando. E ela pediu para ele: não me iluda. Então, no outro ano, para ir mais rapidinho aqui, ela engravidou e ela gerou um filho, conforme a palavra do profeta. Amém? E ali naqueles dias, conforme iam passando os anos, ela foi pegando amor, porque nós que somos mãe,
Nós pegamos amor pelos nossos filhos, eles vão crescendo e a cada dia mais nós vamos, né, nos envolvendo com ele. Desde o ventre nós já amamos. Imagine depois quando cresce e ele estava num lugar fazendo companhia para o pai, trabalhando, ajudando. Isso quer dizer que ele já era grande. Ele já era um rapazinho. E então ele falou para o pai: sinto muitas dores de cabeça. E ali ele começou a reclamar dessa dor. O pai falou para o empregado: leve ele para a mãe. E a mãe então, que o nome dela aqui, eu não encontrei o nome, só fala da mulher de Sunem. Ela pegou o filho nos braços, eu creio, e ele morreu. E a dor dela deve ter sido tremenda. Eu imagino que a dor dela deve ter sido pior que tudo, porque se eu imaginar um dos meus filhos nessa situação, eu já sofro. Só de pensar, a gente já morre junto, né? Agora eu fico imaginando dela com ele nos braços morto. Então ela pegou aquela criança, né, aquele menino, e levou para a sala que ela tinha preparado para o profeta, para o Eliseu. Deitou ele ali, pediu para que arrumassem um carro, uma carroça, não sei o que tinha naquele tempo, e foi ao encontro de quem? Daquele que era representante de Deus. Aonde ela estava nesse momento do filho morto? Na fenda. Mas quem que ela persistia e perseverava em continuar caminhando junto? Com o representante de Deus. Porque ela nunca deixou aquele homem sem receber todos os cuidados. Aquele homem era representante de Deus na terra. E nós devemos ser como essa mulher, amém? Crer até o final. Então ela passou pelo marido e falou: prepara o carro, vamos dizer assim, o carro. Eu vou até o profeta. E ele questionou: mas hoje não é sábado, o que aconteceu? Ela falou assim: tá tudo bem. E foi. E então o profeta, vendo que ela estava vindo, mandou Geazi. Geazi era o auxiliar dele. Vai até aquela mulher, pergunta o que aconteceu. E o Geazi vai até ela e ela fala: tá tudo bem. E ela continua e vai até o profeta. Por quê? Porque ela vai buscar em Deus aquilo que ela precisa. Então não busque irmãos no irmão do lado. Não busque irmãs naquela prima que não conhece Jesus. Não busque naquela amiga que está lá no mundo. Não busque naqueles que não podem te dar bons conselhos. Busque naquele que é de Deus para você. Então o Senhor usou a vida de Eliseu mais uma vez. E Eliseu foi ao encontro daquele moço. Mandou o Geazi ir, não adiantou, né? Fez o Geazi fazer algumas coisas lá, não resolveu, então ele foi. Mas ela falou assim para ele: eu só vou voltar se você for comigo. Então eu só vou para aquele lugar se Deus vier comigo. Você só vai para aquele lugar se Deus for com vocês, amém? Você só pode continuar andando se o Senhor estiver com você. Porque se o Senhor estiver com você, Ele ressuscita. Ele faz de novo. Ele move as montanhas. Ele move com todo o poder para fazer aquilo que é propósito dele, continuar na terra. Aleluia! Glória a Deus. E ainda aqui, irmãos, Eliseu confiava mais que tudo em Deus. Ele cria mesmo. Ele cria em Deus. E sem Deus ter falado com ele que ela iria lá. Porque a palavra do Senhor diz que Eliseu falou: o Senhor não me... Até tenho marcado aqui. No versículo 27. 2 Reis 4, 27 diz assim: porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita?
E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Mas ele cria num Deus poderoso. Ele tinha certeza daquele Deus que ele servia. E é essa certeza que o Senhor quer que nós tenhamos nele. É essa fé, irmãos, que o Senhor quer que nós tenhamos nele. Que mesmo ele não falando nada, que mesmo você não vendo nenhum sinal, que mesmo nada acontecendo para que aquilo tenha vida, você ainda assim continue crendo nele. Que ainda assim você continue firme na presença do Senhor. Que mesmo diante da fenda, diante do aperto, diante da dificuldade, você continue firme no Senhor. Amém? Porque aqui, uma certa vez, eu estava muito aflita. Vou contar para vocês, muito aflita. A minha vida foi muito complicada, muito sempre. Mas um dia eu cheguei na casa do Senhor e eu estava com meu coração muito aflito. Mas uma palavra de Deus me levantou, eu me alimentei. E essa palavra segue por onde eu vou na minha vida em todo o tempo. E é por isso, através dessa palavra, que muitas vezes que eu esmoreci, eu lembrava da palavra que o Senhor me mostrou. E eu vou aqui falar com vocês. Até eu gostaria que vocês, alguém abrisse para mim e lesse, porque a minha versão é diferente, tá? É Romanos 5, no versículo 3 e 4. Se alguém puder ler para mim, porque a minha é diferente do que, na verdade, eu gostaria que fosse. Alguém pode ler? Vamos ver se... Que não seja dessa palavra aqui de linguagem de hoje, que é diferente. Amém. Então, irmãos, é aí que o Senhor fala comigo, mas não é essa palavra que o Senhor me conduz, tá? Eu já vou te mostrar a palavra, mas antes vamos falar sobre essa palavra. Porque cada vez que nós passamos pela fenda, cada vez que nós passamos pela tribulação que está falando aqui, isso causa em nós uma mudança de caráter. A tribulação nos transforma e nos coloca, se nós continuarmos ali na fenda com Cristo e na glória de Deus, nós vamos ser transformados no caráter. Muitas vezes, nas minhas tribulações, eu aprendi muita coisa. Muitas vezes, nas minhas tribulações, o Senhor foi me moldando, foi me transformando e foi me trazendo o amor de Jesus. Porque eu era uma mulher autoritária, era uma mulher brava, era uma mulher que irritava, briguenta, tudo isso eu era. Mas o Senhor me transformou ao longo dos anos, me dando paciência, me dando perseverança, transformou meu caráter. Hoje eu não sou briguenta, eu detesto briga, eu detesto discussão. Se eu tiver que discutir com alguém, eu saio, eu deixo a pessoa falando sozinha. Não consigo. Eu creio que cada um de nós foi transformado pelo Senhor, porque nós devemos ter o caráter de Cristo, amém? E por isso que a tribulação, que está falando aqui, produzem a paciência. Na minha palavra fala paciência, que na verdade é a esperança, né? É isso, Raquel? A perseverança. A perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade. A pessoa que insiste, que tem uma constância. Constância em quem? Em Deus. A constância em Deus. E depois, continuando aqui, essa constância faz com que nós tenhamos a aprovação do Senhor. Porque nessa aprovação do Senhor é que nós somos moldados por Ele, para que nós sigamos conforme a vontade dEle, o plano e o propósito dEle para nós. Amém? E aí, que nos cria a esperança de quê? A esperança de dias melhores, de vitória, de bênção, de graça, daquilo que nós buscamos e conseguimos, daquilo que nós temos e alcançamos. O Valmir esteve aqui falando de um testemunho dele, a Marildo também. Por quê? Porque naquela tribulação parecia que não ia ter fim. Mas o Senhor naquela tribulação também agiu na vida dele para que ele pudesse ver que Deus é grande e que Deus pode suprir todas as nossas necessidades.
que Ele pode trazer tudo aquilo que a gente necessita na vontade dEle, na hora dEle. E que nós não podemos esmorecer como Elias. Nós sabemos que nós temos um Deus grande e fiel. Nós sabemos que nós temos um Deus que já fez maravilhas em nossas vidas. Amém? Quem aqui nunca teve uma experiência com Deus? Eu digo para você, busca essa experiência, porque é tremendo o que Deus faz. E se você falar para Ele, eu quero acordar 3 horas da manhã, Pai, porque eu quero orar, Ele vai te acordar 3 horas da manhã, nem que seja no susto. Amém? Tenha essa experiência com Deus, porque eu já fiz isso e muitas vezes, eu já levantei no susto, e sabendo que Deus era o Senhor que estava me chamando naquele momento. Tenha uma pequena experiência com Deus se você não teve ainda. Pede algo para Deus que para você seja difícil. E Ele vai te dar. Amém? Continuando aqui, em Romanos 8. Em todas essas situações, temos a vitória... 37. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode. Essa é a palavra, irmãos. Essa é a palavra. Nossa, eu molhei até o óculos aqui. Essa é a palavra que me conduz, tá? Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa palavra, irmãos, ela realmente me conduz. Em muitas vezes, e uma delas que eu cheguei aqui, destruída, arrasada, perdida, totalmente sem saber o que fazer. Eu ouvi essa palavra, que nada iria me separar do amor de Jesus. Nem a humilhação, nem a dor, nem todas as acusações, nem todos os julgamentos. Nada me separaria do amor dele. E eu me apego nisso todo o tempo. Que mesmo eu muitas vezes falhando, muitas vezes errando com os meus filhos, muitas vezes errando no meu trabalho, muitas vezes fazendo coisas que a gente pensa que está certo, que está errado, o Senhor não me deixará. Amém? E eu creio que muitas vezes você pensa que o Senhor te deixou, quando Ele está no silêncio, quando Ele não está falando com você, quando você não consegue sentir a presença do Senhor aqui na igreja, quando você acha que o culto foi sem graça, sem palavra, não aconteceu nada comigo, ainda assim Ele estava do teu lado. Ainda assim Ele está aí do teu lado. Amém, irmãos? E aqui em Isaías 40:31, para finalizar. Então vamos lá, última palavrinha de Deus para nós, para nos alimentar. Está em Isaías 40. Isaías 40, no versículo 31. Diz assim: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Amém? Glória a Deus, né? Essa é mais uma promessa do Senhor para nós. Aqueles que andam no Senhor, perseverando em todo o tempo, perseverando em constância, insistindo, continuando, estando sempre ali, mesmo que seja na fenda apertada, né? Mesmo que seja olhando o Senhor pelas costas, mesmo que vendo só o brilho dele passando, ainda assim você continua, porque, como ele diz, as mãos dele estão sobre nós. E ele nos conduz,
Ele nos dá a vitória. E nós não vamos nos cansar, amém? Da presença do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, Jesus? Vamos abaixar nossa cabeça aí, irmãos. Vamos orar agradecendo ao Senhor, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao teu